Olá, então agora é o tópico 4 que a gente vai falar sobre o negócio jurídico. Portanto, apenas retomando, o conceito da aula passada, do tópico anterior, era o ato jurídico em sentido amplo. Então, se a gente for pensar em ato jurídico em sentido amplo, é a manifestação da vontade, é a ação humana que visa produzir determinados efeitos. Se for ato jurídico em sentido estrito, esses efeitos já são estabelecidos pela norma. Se for um negócio jurídico, além do que a lei estabelece como efeito daquela relação, o agente, a pessoa, pode escolher, pode eleger os efeitos pretendidos. Então, basicamente, o negócio jurídico não deixa de ser uma manifestação de vontade, sim, mas é bastante importante a palavra declaração. Então, é mais uma declaração de vontade. Existem duas teorias a respeito da natureza jurídica desse negócio, ou do negócio jurídico em si. Existe a chamada teoria da vontade, ou também chamada teoria voluntarista, e a teoria da declaração, ou a teoria objetivista. A primeira delas, a teoria da vontade, a teoria voluntarista, fala que o elemento produtor dos efeitos pretendidos é a vontade real, pouco importando a declaração em si. Na verdade, não pouco importando. Diz que simplesmente a declaração é a manifestação imediata e esperada, obviamente, daquele ato praticado. Então, basicamente significa dizer que a teoria voluntarista, ela se concentra na vontade do agente, certo? A declaração é ato contínuo, é uma consequência dessa chamada vontade real. A teoria da declaração, a teoria objetivista, no meu entendimento mais acertada, ela diz que, na verdade, ela nega a intenção de vontade propriamente dita sem que haja a declaração posterior. Basicamente significa dizer assim, o elemento produtor dos efeitos jurídicos é a declaração. Por quê? Porque a simples intenção, mesmo que o agente tenha a vontade de praticar o ato, ele pode optar por não fazê-lo. E se não há a declaração daquela vontade, nem o efeito pratica, porque negócio jurídico inexiste. Portanto, se a gente for analisar de uma forma bastante detida o conceito de negócio jurídico do Pablo Stozzi, por exemplo, ele fala assim: declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico pretendidos pelo agente. Portanto, declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, que será objeto da próxima aula ou das próximas aulas, Tem bastante coisa para a gente falar a respeito desses planos de existência, validade e eficácia, do negócio jurídico. Tá? A gente vai se deter ainda há bastante tempo nesse assunto. O negócio jurídico ele se classifica de diversas formas. Na verdade, são 8 classificações ou 8 distinções para a gente poder compreender melhor a abrangência e a importância do negócio jurídico. Tá? A primeira classificação diz respeito ao número de declarantes, tá? Ou ao número de manifestações de vontade. Então, ele pode ser unilateral. Basicamente significa dizer que ocorre apenas a manifestação da vontade de uma pessoa, como, por exemplo, o testamento. Então, o testamento, a pessoa acaba elegendo os efeitos que ele pretende de acordo com aquele ato que ele acabou praticando. Portanto, é um ato jurídico, sim, obviamente, uma manifestação de vontade, mas é considerado como um negócio jurídico, porque além do que a lei estabelece como efeito, ele mesmo pode eleger os efeitos pretendidos. Já um negócio bilateral é quando ocorrem as manifestações de vontades de duas pessoas. Tá? Normalmente, quando a gente fala de duas pessoas, elas são em lados opostos. O exemplo de uma compra e venda. Enquanto um entrega o bem, recebe o valor correspondente àquele bem entregue. Tá?
Mas também existem os chamados negócios jurídicos plurilaterais. Plurilaterais são, como exemplo, os contratos de sociedade. Vejam bem, os sócios, quando iniciam uma atividade econômica, quando criam aquele novo sujeito de direito, eles os fazem através de vontades que correm em paralelo, né? São as vontades, os chamados objetivos comuns, né? São iguais a todos os sócios, né? Agora, não significa que a sociedade tenha os mesmos interesses que os sócios quando a constituíram, né? Então você está formando um novo sujeito de direito, você está criando uma nova relação jurídica a partir do momento de que aquelas partes, aqueles sócios estão manifestando a sua vontade de constituir sociedade, portanto são chamados de contratos plurilaterais, tá? Quanto ao exercício de direito, eles podem ser chamados de negócios de disposição ou negócios de administração. Basicamente significa dizer, os negócios de disposição, eles normalmente podem ser chamados também de negócios jurídicos translativos. Por quê? Porque eles transferem a propriedade do bem de uma pessoa para outra pessoa, né? Portanto, são negócios de disposição, a parte está dispondo daquele bem. Os negócios de administração basicamente admitem a simples administração daquele bem, né? Por exemplo, o contrato de comodato, o contrato de mútuo, você não transfere a propriedade do bem, apenas determina que uma outra pessoa administre, cuide, conserve aquele bem, tá? Quanto às vantagens patrimoniais, né? Aqui existe já uma diferença um pouco maior, são 4 subdivisões. Tá? A primeira delas é os negócios jurídicos, não apenas contratos, né? Os negócios jurídicos a título gratuito. Tá? Então, é quando apenas uma das partes é beneficiada. Né? Isso é simples, né? Um exemplo disso é a doação pura. Tá? Os contratos onerosos, obviamente, são contratos em que a prestação de um, né, corresponde à contraprestação do outro. Né? Então existe, na verdade, o que? A partir do momento em que há um benefício auferido, há, da mesma forma, um sacrifício correspondente. Então, a compra e venda, tanto de um bem móvel quanto um bem imóvel, é um exemplo de um contrato oneroso. Tá? Só que o contrato oneroso, ainda assim, existe uma subdivisão dos contratos onerosos. Existem os contratos onerosos comutativos e os negócios onerosos aleatórios. Os comutativos, como o próprio nome já diz, a comutatividade significa dizer que a prestação equivale à contraprestação. Tá? Então eles são, na verdade, equilibrados, existe o equilíbrio contratual. Já nos contratos aleatórios, não necessariamente existe esse equilíbrio subjetivo próprio da comutatividade. Nos contratos aleatórios poderá haver um desequilíbrio, por quê? Porque o cumprimento desse contrato, desse negócio jurídico, depende de um acontecimento exterior. E nós temos como exemplo os contratos de coisas futuras, como por exemplo um contrato de safra, né? Em que o comprador, no caso a pessoa que está contratando, ele poderá vir a ter um prejuízo na sua safra, né? Então ele se tornará um contrato desequilibrado, e esse desequilíbrio nós chamamos de aleatório. Tá? Além disso, temos os contratos chamados de neutros. Tá? Quando a gente fala de contratos neutros, não, significa basicamente o quê? Que não há o cunho patrimonial, né? E como exemplo, você já deve saber, os contratos, os negócios jurídicos em que se estabeleça aí situações envolvendo, por exemplo, direitos de personalidade. Né? Os direitos de personalidade são exemplos de neutros, não os direitos da personalidade em si. Vejam bem, como por exemplo, vamos imaginar um contrato em que você estabeleça ou que você grave uma cláusula de incomunicabilidade ou de inalienabilidade sobre um determinado bem. O bem já existe, então você não está transferindo esse bem, você está apenas estabelecendo sobre aquele bem um determinado efeito em que você obviamente está negociando, você está elegendo os efeitos que estão sendo produzidos sobre ele, e que um terceiro não poderá eventualmente se utilizar daquilo por conta daquela inalienabilidade. A pessoa que está recebendo o bem, ela não pode simplesmente vender. Um terceiro credor, ele não pode penhorar aquele bem, porque sobre aquele bem está gravada uma cláusula de impenhorabilidade. Ele não pode, por exemplo,
pegar aquele bem para si, porque as partes, quando constituíram aquele patrimônio, gravaram ele como um bem de família, tá? Então são situações em que, muito embora é um cunho patrimonial, né? Esqueçam essa questão do direito à personalidade, né? Ele tem um cunho patrimonial, por exemplo, esse bem imóvel que eu acabei dizendo, mas ele é neutro. Por quê? Porque você não estabelece aí uma transferência de valores. Não existe um acréscimo, um decréscimo patrimonial. Apenas a instituição de algumas coisas que a própria lei estabelece como proteção desse patrimônio, mas que é neutro, porque não existe transferência patrimonial. E os bifrontes, né, o que são chamados os negócios jurídicos bifrontes, pode ser oneroso, bem como gratuito. Vai depender da situação concreta em si. Por exemplo, um contrato de mútuo, ele pode haver uma contraprestação ou não, a simples razão de administração daquele bem, de manutenção daquele bem. O comodato, o mútuo. O mútuo o que é? É o empréstimo de um dinheiro, por exemplo. Você pode ter uma contraprestação atribuindo a ele um juro, né, e além da correção, obviamente, ou simplesmente a devolução do valor. Tá? Então ele pode ser oneroso como ele pode ser gratuito. Tá? O mandato, né, quando você outorga a procuração para alguém, pode ser a título gratuito, sem que o outorgado ele exija uma contraprestação, ou não, pode ser simplesmente gratuito. Ele vai lá, realiza o ato em nome daquela pessoa, sem cobrar absolutamente nada. Então são chamados contratos ou negócios jurídicos bifrontes, tá? Ou seja, podem ser tanto onerosos quanto gratuitos, a depender do caso, tá? Quanto à forma, eles podem ser considerados formais ou solenes, ou simplesmente não formais ou não solenes. Quando nós falamos num negócio jurídico formal ou solene, é porque a lei estabelece e exige para a sua validade a observância de algumas situações, alguns requisitos previstos em lei. O exemplo disso, por exemplo, né, o casamento. Então, o negócio jurídico chamado casamento, muitos não falam, não consideram como um contrato de casamento, sim, mas um negócio jurídico dentro da esfera do direito familiar, né, do direito de família e não do direito contratual. Tá? Então, mas é um negócio jurídico, obviamente, em que a lei estabelece algumas exigências para a sua devida validade. Né? O testamento é a mesma coisa. Muito embora você possa fazer o testamento de várias formas, ele pode ser particular, ele pode ser público, né, cerrado, que é o chamado testamento fechado. Então, muito embora você possa optar por uma forma ou outra, a lei estabelece. Se você optar pela forma pública, o que deve conter. Se você optar pela forma particular, o que deve estabelecer esse testamento para que ele tenha validade, né, após, obviamente, o falecimento do testador. Tá? Os não formais são aqueles que a lei não exige uma forma específica para a sua realização. Né? Um exemplo de um contrato de aluguel. Né? É claro, existem cláusulas que, se você não prevê, desnaturaliza, né, e descaracteriza o contrato como de locação. Mas você pode fazer de várias formas, até mesmo para o instrumento público. O instrumento privado não precisa ser, não exige uma forma específica, legal, para a sua validade. Né? Quanto ao momento da produção dos efeitos, não é quanto ao momento da realização do negócio, tá, gente? É quanto ao momento da produção dos efeitos, o tempo da produção dos efeitos. Então eles são chamados de negócios jurídicos intervivos ou causa-mortes. Os negócios jurídicos intervivos, eles produzem os seus efeitos enquanto as partes estão vivas. Os negócios jurídicos causa-mortes, eles somente produzirão efeitos após o falecimento da parte que realizou aquele negócio, como o exemplo do testamento. Intervivos, obviamente, uma compra e venda, um comodato, um contrato de aluguel, como eu falei antes, são contratos cujos efeitos são percebidos enquanto as partes estão vivas, né? Quanto à existência, eles podem ser principais ou acessórios. Os contratos, os negócios jurídicos principais, a sua existência se basta por si só. Um contrato de compra e venda, por exemplo, né? Você está transferindo a propriedade de um bem. Né? Então, um mútuo, né, em que você está emprestando dinheiro para alguém, o mútuo em si já é o contrato principal.
O acessório é quando, obviamente, depende de um principal. O exemplo do penhor, né, que é a garantia de um bem, que você dá em garantia um bem móvel. A hipoteca, onde você dá em garantia um bem imóvel, mas em garantia do quê? De um negócio jurídico, obviamente, de um negócio jurídico principal. Tá? A fiança, quando você realiza um contrato de locação, muitas vezes o locador ele exige que o locatário apresente um fiador. Então, a fiança, que é a garantia desse contrato de locação, obviamente, para ter validade, depende do contrato de locação. Portanto, é um negócio jurídico acessório àquele principal. Tá? Quanto ao conteúdo, aí sim, falando dos direitos de personalidade, né? Quanto ao conteúdo, eles são patrimoniais ou extrapatrimoniais. Os patrimoniais é que eles têm conteúdo econômico, né? E quando você fala em conteúdo econômico, a gente pode falar, por exemplo, bens e direitos que são oferíveis, que têm valor. Mais uma vez, um contrato de compra e venda é um exemplo disso, os chamados negócios reais, né? Já os extrapatrimoniais, esses não têm conteúdo econômico, como aí sim o exemplo que eu digo dos negócios puros de família ou também dos negócios envolvendo direitos de personalidade, que são obviamente personalíssimos, né? E por fim, quanto à eficácia do negócio jurídico, tá? E aí nós podemos chamar de negócios jurídicos constitutivos ou negócios jurídicos declaratórios. Aqui eu peço uma especial atenção de vocês, porque quando nós falamos de negócio jurídico constitutivo, diz respeito, obviamente, à eficácia desse negócio. E se ele é constitutivo, ele é a partir daquele momento que operam os seus efeitos. Tá? Então, o negócio jurídico constitutivo, ele produz efeitos ex nunc. Portanto, é a partir do momento da realização do negócio. Um contrato de compra e venda, por exemplo, a partir do momento que você adquire o bem, você se torna proprietário dele a partir daquele momento. Portanto, é um negócio jurídico que opera efeitos ex nunc, a partir do momento. Já um exemplo dos negócios jurídicos declaratórios, ou também chamados de declarativos, eles operam efeitos ex tunc. Um exemplo simples disso, um condomínio. Quando você vai constituir um condomínio, a propriedade já existe. Então, existindo aquela propriedade, o que os condôminos fazem? Eles apenas realizam um negócio jurídico para estabelecer as regras de convivência, de responsabilidades, enfim, que os condôminos têm em relação àquele conjunto patrimonial que já lhes pertence. Então, por isso ele tem um conteúdo declarativo. E esses efeitos, obviamente, são ex tunc. Por quê? Porque eles retroagem desde o início. Então, eles retroagem em relação à propriedade que já foi adquirida. Um outro exemplo é o exemplo da filiação, quando a gente fala, né, o reconhecimento dos filhos. A partir do momento que o pai reconhece a filiação, reconhece o filho, ele não é pai a partir do momento que ele reconheceu. Ele é pai, obviamente, desde o nascimento da criança, né? Ele está simplesmente reconhecendo o vínculo biológico com aquele filho. Então, por essa razão, o efeito é ex tunc, retroage desde o início. Então, são basicamente esses vamos dizer assim, a classificação do negócio jurídico, principalmente quanto aos seus efeitos, né? A gente tem que sempre falar de efeito. Por quê? Porque um negócio jurídico, ele produzirá efeitos se ele for existente, se ele for válido e eficaz. Então, o plano de existência, validade e eficácia é que a gente vai estudar a partir dos próximos tópicos, ok? Até lá!